Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Como é bom, né, mais uma vez estarmos aqui reunidos para aprendermos a glorificar a Deus e aprendermos um pouco mais da sua palavra, né? Tava com saudade de todos, sei que eu estava ausente aí alguns 2 domingos, mas estou aqui de volta, domingo estaremos juntos e eu louvo a Deus por esse momento, né, de estarmos aqui compartilhando, né? Podemos aprender a palavra de Deus, amém? Vamos estar entrando em oração, aí onde você está, na sua casa. Tira esse momento, né? Se coloca diante da presença de Deus. Vamos pedir para Deus vir, né? Nos dar graça, sabedoria, para que a gente possa aproveitar ao máximo tudo aquilo que Deus tem para nós nesta noite, né? Senhor Deus Pai, Deus maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos, Pai, de juntos desfrutarmos da Tua palavra e aprendermos mais de Ti, Pai. Que nesta noite, Pai, esta palavra, Pai, que o Senhor tem ministrado ao meu coração, Pai, venha também de encontro ao coração dos meus amados irmãos, Pai, trazendo sobre eles, ó Pai, um momento de reflexão, Pai, um momento realmente, Pai, que nós possamos parar, pensar e saber, ó Pai, como nós estamos agindo diante das nossas situações, diante das adversidades que têm, né, nos confrontado no nosso dia a dia, nas nossas vidas, ó Pai. Que nesta noite, Pai, nós possamos, ó Pai, aprender de Ti, guardar, Pai, não somente ouvir a Tua palavra, Pai, mas viver, exercitá-la nas nossas vidas, no nosso dia a dia, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais esta noite. É no nome glorioso de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Irmãos, essa noite eu quero meditar com vocês no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 a 19, em que diz a palavra do Senhor, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Amém? Irmãos, eu amo essa palavra de Abacuque, né? E o livro de Abacuque é um livro maravilhoso, né? Quando o profeta Abacuque estava falando com o povo de Israel, né? E aqui ele fala, ainda que não se tenha nada, né? Todavia, ele vai se alegrar e exultar no Senhor. E é exatamente sobre isso, irmãos, que eu quero falar nesta noite, né? Essa palavra vem de encontro ao nosso coração de uma certa forma de que é um cântico, né, do coração de Abacuque, né? Ainda que eu não estou vendo possibilidades, ainda que eu não estou vendo nada, eu não estou vendo crescer, não estou vendo frutificar, ainda que, né, eu posso estar sendo confrontado por várias coisas, diante de várias situações, né? Eu posso ter sido abandonado por tudo, mas todavia, irmãos, Deus permanece fiel e digno diante da nossa fidelidade. Isto, irmãos, é realmente uma verdadeira adoração. Porque se eu permanecer fiel, firme, né, Deus ele permanece fiel sobre as nossas vidas. Então, ainda que diante de todas as adversidades, diante de todos os momentos e situações que eu esteja passando, ainda que eu glorificarei e exultarei no Deus da minha salvação, irmãos. Então, irmãos, isso é a nossa confiança, a nossa fé. Aonde está a nossa fé? A nossa fé, irmãos, ela não pode estar no homem, ela não pode estar no pastor que vai pregar, ou no irmão que vai dirigir, ou no louvor, ou isso ou naquilo. A nossa fé tem que estar firmada e dirigida pelo Senhor, irmãos. Então, ele nos leva a refletir o que nessa palavra? O quanto nós temos confiado verdadeiramente em Deus. O quanto realmente, diante de todas as situações que eu tenho passado,
adversidades, confrontos, dificuldades. Irmãos, nós temos passado por várias situações. É a nossa saúde, é os nossos familiares, né? Muitas vezes com problemas de doença, com problemas de recursos. São tantas situações. Como que nós temos nos comportado diante de tudo isso? Como tem sido, né, o nosso testemunho para nós mesmos, né? Diante de tudo isso, como nós temos nos colocado diante de Deus, diante dessa situação? Eu tenho confiado, tenho tido a certeza que Deus é o meu Deus provedor, Deus é o meu Deus fiel, ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que, irmãos, ainda que me falte tudo, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu cantarei um cântico de vitória, irmãos. Então a gente vê aqui, irmãos, a figueira, né? Ele tá falando essas coisas pra gente refletir o quê? Quando ele fala da figueira, das ovelhas, ele tá falando uma ideia de citar essas coisas pra gente refletir na confiança. A confiança em Deus, irmãos, deve ser uma âncora que nós temos fincada ali e ela não se move. Sabe? É como a casa firmada sobre a rocha. Pode vir a tempestade, mas eu estou firmada. É assim que nós temos que estar firmados em Deus, ainda que tudo pareça contrário. Eu tenho que estar ali, ó, firmada, né? Porque nós temos que estar fincados na rocha, que é a nossa salvação. Ainda, irmãos, que nada saia como nós temos planejado, né? Quantas coisas nós planejamos, quantas coisas, né, em tanto tempo aí todos nós planejamos, todos nós, final de ano é um tempo de reflexão, é um tempo de fazermos um balanço da nossa vida, e nós planejamos tantas coisas, e tudo nós conseguimos fazer. Esse é o meu planejamento. Qual é o planejamento de Deus para a tua vida? O que Deus tem planejado para você? Então, irmãos, ainda que nada saia como eu tenho planejado, irmãos, eu confiarei. É aqui quando Abacuque está falando, né? Ainda que a figueira não floresça, a vide não dê o seu fruto, irmãos, ele está tendo aqui, Abacuque, ele tem a pretensão, ele está querendo nos mostrar e exaltar a soberania de Deus, em cumprir os planos de Deus. Deus tem planos para as nossas vidas muito maiores e melhores do que aqueles que nós traçamos e que nós planejamos, irmãos. Sabe? Então, mesmo que os meus planos sejam frustrados, mesmo que os meus planos não aconteçam como eu queria que acontecesse, irmãos, ainda assim, eu vou cantar e exultar o nome do Senhor. Porque os planos de Deus são maiores e melhores que os meus. São melhores e maiores do que os nossos, né? Deus tem coisas novas para as nossas vidas. E muitas vezes, irmãos, nós planejamos algo, aí nós não conseguimos cumprir naquele ano. Quando chega no final do ano, a gente coloca aquilo de novo dentro para nós. Poxa, mas se eu não cumpri no ano passado? E Deus, irmãos, Ele tem planos novos para nós a cada manhã. Deus tem um plano novo para a minha vida e para a tua vida a cada amanhecer. Deus tem coisas novas para nós. Sabe, a minha confiança, a minha fé, a minha certeza tem que estar em Deus. Tudo o que vai acontecer, irmãos, é bom, perfeito e agradável para a minha vida. Tudo o que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. O que vem do meu eu, o que vem de mim como homem, como mulher, irmãos, nós somos falhos. Sabe, às vezes nós planejamos de certa forma, mas Deus planeja bem maior. O planejamento de Deus, ele é perfeito. Ele não falha. Então, irmãos, ainda que as nossas dificuldades, elas são, no versículos 17 e 18, elas são reais e inevitáveis para nós. Mas nós temos uma certeza, irmãos, que as dificuldades virão e nós a enxergaremos com mais clareza. Nós teremos uma visão diferente, nós não vamos nos curvar diante das nossas dificuldades, nós nos vamos nos render diante das situações que nos afrontam, que nos assolam. Nós vamos ter clareza, irmão, sabe por quê? Porque nós já fomos vivificados em Cristo Jesus.
Lá em Efésios 2:1 fala que nós somos vivificados em Cristo Jesus, irmãos. Então, ainda que tudo venha, irmãos, eu posso acontecer todas as coisas, irmãos, mas eu vou ter clareza, eu vou ter a certeza, porque isso e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, irmãos. Então, irmãos, tudo para mim vai vir com clareza, porque eu fui vivificado em Cristo Jesus, você foi vivificado em Cristo Jesus, irmãos. Então, quando nós vemos essas coisas, irmãos, nós planejamos tantas coisas, planejamos comprar carro, planejamos comprar apartamento, de repente a gente está com aquele dinheiro para fazer isso e aparecem algumas situações adversas de tudo. E aquilo que seria empreendido em determinadas coisas, nós temos que empreender em outra. Meu plano foi frustrado, irmãos. Mas mesmo assim, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, irmãos. Então, irmãos, quando os planos, de Deus contrariam os nossos planos, qual é a nossa primeira tendência? Qual é a nossa primeira... é ser reclamão. Nossa primeira coisa, irmãos, é a gente começar a reclamar, é a gente começar a pôr defeito em tudo, sabe? E começar a questionar Deus. Por quê? Porque o plano não saiu de acordo com o que eu queria, né? E aí, será? Então, os planos, nós lemos, que o que acontece? A palavra de Deus fala para nós descansar nos braços do Senhor. Descansa nos braços daquele que governa todas as coisas. Irmãos, quando nós passamos por essa situação, eu sou humana, você é humano, nós somos falhos, e é lógico que a primeira coisa nós vamos questionar se nós vamos reclamar, porque eu queria um carro melhor, porque eu queria uma casa melhor, eu tinha planejado isso, de repente tudo veio ao contrário. Primeira coisa eu vou reclamar, primeira coisa eu vou falar, poxa, e vou começar. Mas se nós confiarmos que todas as coisas estão no controle, na direção daquilo que Deus faz, irmãos, pode ter certeza que é bom, perfeito e agradável. Algo melhor está por vir. Algo melhor e maior Deus está preparando para você, irmãos. Então, irmãos, é necessário que nós sejamos semelhantes aqui ao que a palavra de Abacuque está falando. Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo venha contrário, ainda que tudo não contrarie os meus planos, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Isso, irmãos, é fé, é confiança, é a certeza que nós temos de que Deus é um Deus provedor, Então as adversidades surgem, irmãos, nós estamos passando por tempos totalmente adversos de tudo que nós tivemos planejado, mas Deus não fugiu do controle de nada, da minha vida e da tua vida. Deus não fugiu de nada. Deus está no controle, Deus está presente em tudo, sabe? Tantas coisas que vêm acontecendo nas nossas vidas que a gente fala, poxa, mas agora? Sim, é agora. É agora, porque Deus está, trabalhando na nossa vida, Deus está forjando o nosso caráter, irmãos. Sabe? Nosso caráter em Deus, irmão, nós temos que ter raízes, sabe? E se a gente não pode ser como uma planta que está sobre uma superfície, Você pode ver uma árvore frondosa, ela tem raízes profundas, E ela cresce, uma árvore linda. E nós temos que ser assim na presença de Deus. Nós temos que ter raízes profundas e nós vamos frutificar. Nós vamos dar frutos, nós vamos vencer, irmãos, sabe? Então, assim, em todas as circunstâncias, irmãos, nada vai alterar a santidade e a beleza de Deus demonstrada na vida. Sabe, a beleza e a santidade de Deus, irmãos, elas não mudam. Elas não mudam. A nossa beleza, a nossa santidade muda, irmãos, porque nós somos humanos, mas Deus não. Tudo dele, irmãos, permanece para sempre. Tudo em Deus permanece, irmãos. Então, sabe, irmãos, tudo que acontece na nossa vida, irmãos, não faz de Deus um ser mau, pelo contrário,
faz de Deus um ser onisciente, onipresente, soberano, irmão. Em tudo nós podemos ver a soberania e a grandeza de Deus, irmãos. Em todas as situações, Deus é bom, sabe? Nós precisamos aprender a enxergar melhor os propósitos de Deus em tudo que aconteça. Ainda, irmãos, que muitas vezes muitas coisas ainda não estão no meu alcance de compreender. Eu costumo dizer que muitas coisas nós não entendemos hoje porque nós não estamos prontos para que Deus fale conosco e que nós tenhamos um entendimento claro de muitas coisas que acontecem na nossa vida naquele momento. Eu só tenho que entender que aquilo que aconteceu é bom, perfeito e agradável. Quando eu estiver pronta, preparada para entender o que foi aquele mover de Deus, Deus vai te revelar. Então nós temos que entender que é bom, irmãos. Sabe, quando nós declaramos, né? E eu sei que Deus, Ele nos capacita para todas as situações das nossas vidas. Deus tem nos capacitado, irmãos, para cada situação a qual nós temos nos deparado. Deus tem trazido para nós sabedoria, graça, amor, entendimento, sabe? Nas situações a quais nós nos temos deparado. E Deus, Ele faz isso. E é aí que eu falo assim, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é um Deus forte em tempo de angústia, em tempo da nossa fraqueza, irmãos. Ele é o nosso Deus forte, irmãos, sabe? Então, tudo acontece, irmãos, de acordo com a conformidade de Deus para as nossas vidas, né? Ele fala assim, né? Quando o Abacuque declara aqui, né? No versículo 19, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas, né? São das corças e me fará andar sobre as minhas alturas, né? Sobre lugares altos. Irmãos, eu fui procurar sobre a corça, né? A corça é um animal presente, irmãos, na região da Europa, um pouco da região da Ásia ali e até o Mar Cáspio, incluindo ali uma parte norte, né, da Síria, Irã, Iraque ali, Irão, Iraque ali, aquela região. E ele é um animal, irmão, de tão fácil, assim, adaptabilidade, que ele sobrevive, irmãos, aos ambientes onde os homens fizeram transformações. Então aqui, quando Deus fala para nós, né, que Ele nos faz andar por lugares altos, Ele é a minha fortaleza, a minha força. Porque, irmãos, a corça, ele é um animal que tem um faro excelente. Ele consegue discernir onde tem, quando ele não tem mantimento, ele consegue, irmãos. O faro dele é tão apurado que ele sente o cheiro da grama e da água. E isso acontece para eles, irmãos, a distâncias. Ele consegue sentir, ter esse discernimento. Então, olha só, Deus está me comparando a isso, né? E Ele me faz, né? E ela tem, irmãos, e ela capta essa existência da grama e da água, irmãos, a distâncias. Geralmente, onde que está isso? Se ela está numa região deserta, isso aí está nos cumes das montanhas. Ela escala as montanhas, tá? Onde o orvalho é mais forte. Então, com patas fortes e ágeis, ela escala a montanha e encontrava o alimento, encontra o alimento. Olha o que Deus faz com nós, irmãos. É isso, Deus nos faz ágeis, Deus nos faz forte e Ele nos faz encontrar o alimento. Qual é o alimento que nós vamos encontrar, irmãos? O alimento é a palavra de Deus, o alimento é o Deus vivo na minha vida. Eu preciso, irmãos. Então, Deus fala assim, né? O momento em que Deus, Ele vai o quê, né? Ele nos prepara, irmãos, Ele nos fortalece para que Ele nos livra das adversidades vindouras, mas afirma a grande convicção, né? Que é necessário nós passarmos por dificuldades, irmãos. É em meio à dificuldade que nós crescemos. É em meio à dificuldades, irmãos, que o nosso caráter é forjado, o nosso caráter é formado, sabe? E a nossa fé, irmão, é provada. É no meio da dificuldade. Quando tudo isso acontece, irmãos, tudo na nossa vida vem florescer. Quando passa esse tempo, irmãos, a gente fala, meu Deus, como eu consegui passar por tudo isso? Eu consegui passar por tudo isso porque a minha confiança estava e está no Deus vivo.
Eu passei por aquela situação lá atrás. Quantos testemunhos nós temos de situações difíceis pelas quais nós passamos, irmãos? E Deus nos deu força. Hoje, se a gente para e pensa, se isso acontecesse de novo, como que eu passaria por essa situação? Naquela época eu fui forte, Deus fez isso. Deus, Ele é o mesmo, Ele vai te fortalecer, Ele vai te encher e você vai passar e você vai vencer, porque Deus está comigo e Deus está com você, Deus está conosco, né? Então, irmãos, elas surgem, vem com uma onda para cima de nós e nós corremos para onde? Nós corremos para os braços do grande Rei, do grande Eu Sou, do nosso Deus, irmãos. E eu quero encerrar essa mensagem aqui falando, né, que Deus, né, quando os problemas nos cercam, Deus não tira simplesmente os problemas, né, e nos dá, né, Ele nos ausenta desses problemas, não. Ele nos dá força e nos capacita para enfrentarmos qualquer situação. Seja qual for a situação, Deus nos capacita e Deus nos fortalece. Sabe? É em todas as áreas da nossa vida. É na saúde, é na família, é na vida profissional, é na nossa vida financeira. Deus nos dá força, irmãos. E assim, não é porque às vezes a gente fala, eu sou crente, salvo em Jesus Cristo, tá? Eu não vou passar pela luta. A luta vem para o ímpio e vem para nós também. A diferença e o ponto-chave está em como nós nos deparamos com essa luta, em como nós enfrentamos essa luta, como nós enxergamos esta luta e quem está conosco nesta luta. Esta é um grande diferencial nosso. Nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre com Deus à nossa frente, irmãos. Então, assim, a máximo que às vezes, né, a gente pode falar diante da situação, nossa, meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, assim como Jesus falou lá em Mateus 26:39, né? E ele não vai afastar de nós a luta, Ele vai nos fortalecer para passar por ela, assim como Ele fez com o filho dele. Ele deu graça, Ele deu estratégia e o filho dele passou, venceu e nos salvou. Né? Então é isso, irmãos. Durante as dificuldades, nós só nos mantemos de pé porque o Senhor nos deu os pés como os da corça. Porque o Senhor nos fez forte, nos fez ágeis, sabe? Para escalar os montes mais altos, irmãos. E recebemos a vitória, sabe? E ali nós encontramos o alimento que a nossa alma necessita. Então, por isso que nós passamos pelas dificuldades, nós vencemos, porque o Senhor nos dá isso, irmãos. Então, Deus não vai eliminar os nossos problemas. Deus vai nos dar graça, sabedoria. Nossa confiança deve ser concentrada em Deus. A nossa confiança está voltada em Deus, irmãos. E assim nós vamos perceber que durante toda a luta, Ele nos dará força para prosseguir. Irmão, você é um vencedor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos sustentou o Senhor. Sabe? Nós não podemos confiar na nossa própria fé, na nossa própria segurança, sabe? Muitas vezes a gente quer confiar em nós mesmos, confiar em homens. Não, irmãos. A nossa fé, a nossa oração é naquele que é o autor da nossa fé. Por graça, ouve a nossa oração. O poder está no Rei, no Rei dos Reis. O poder está no Senhor dos Senhores, no nosso Deus. O poder não está nas coisas, irmãos. O poder não está naquilo que eu tenho. O poder está no Rei dos Reis. Que nós possamos, irmãos, saber, né? Que o segredo, o nosso segredo de vencer, o nosso viver, o nosso vencer, é em Cristo confiar. É em Cristo depositar toda a nossa confiança e saber que Ele nos dará pernas fortes e nos fará alcançar lugares altos. E Ele dará o alimento que a nossa alma necessita. E assim você receberá todas as vitórias e você será vencedor em todas as suas lutas e batalhas. Então, irmãos, que Deus nos ajude e nos ensine a confiar cegamente nele,
e em tudo que Ele faz. Porque tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Ele nos ama com amor, irmãos, além daquilo que nós podemos imaginar. É um amor genuíno, um amor verdadeiro. Será que é este mesmo amor que eu tenho demonstrado para Deus? Será que é com este mesmo amor que eu tenho me colocado diante dEle? Então, irmãos, que nós possamos, nos colocar diante dEle com todo esse amor, com toda essa graça e confiar que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas e no currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das corças e me fará andar por lugares altos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você vença todas as suas lutas confiando, ainda que nada esteja de acordo com os teus planos, mas saiba que tudo está de acordo com o plano do Rei dos Reis, aquele que te ama, aquele que não poupou nenhum sacrifício pela tua vida, mas Ele está aqui hoje com as mãos estendidas para te abençoar, para derramar sobre a tua vida a bênção que Ele tem preparado para você. Deus te abençoe, um grande beijo, até domingo, irmãos. Não percam, domingos é um culto de muita alegria, é um culto de celebração, um culto de memória, é um culto de Santa Ceia, irmãos. Não percam este culto, irmãos. Eu sei que muitos estão ainda isolados, mas façam um esforço, venha participar do corpo do Senhor, juntamente com os irmãos, venha estar nesta comunhão, irmãos, é tão bom, é tão gostoso participar, sabe? Eu amo participar da Santa Ceia, irmãos, e eu choro, que a Santa Ceia, a mesa de memória, uma mesa de lembrança, uma mesa que me traz tanta esperança, irmãos. Então, assim, traga à tua memória tudo aquilo que lhe dá esperança. E a mesa de Santa Ceia, irmãos, é uma mesa que nos traz à memória tantas coisas, irmãos, e nos traz tanta esperança. Então, faça um esforço, venha participar conosco da Santa Ceia do Senhor. Deus te abençoe, um grande beijo e até domingo, meus amados irmãos. Amém? Um grande beijo, que Deus abençoe.